Gente, eu estou bem, mas muito bem, graças a Deus. Eu só passei mesmo para juntos trazermos uma reflexão, não é? Eu fui imaginando ao longo do final de semana acerca daquele lugar onde Jesus nasceu. Nasceu num coral de animais e numa manjedoura. É uma lembrança boa. Mas eu não quero acreditar que nós, por exemplo, você é um rei, eu não quero acreditar que alguém traria uma história idêntica para contar ah, por causa de quem nasceu naquele lugar. Quem nasceu naquele lugar. Então, Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele é Deus por excelência. Mas ele nasceu naquele lugar, uma manjedoura, um coral de animal, não havia espaço. Então, por causa da importância dele, se ele não fosse Deus, fosse um ser humano igual a todos nós, por causa da nossa importância, essa história deveria ser apagada. Algumas pessoas iriam apagar, dizer, não fica bem falarmos ao todo mundo que o Rei dos Reis nasceu num coral de animais e numa manjedoura. Nós, os humanos, iríamos agir assim mesmo, não fica bem. É o que nós diríamos, né? Não fica bem, por causa da importância, porque nós os humanos, nós olhamos muito para aquilo que é a nossa importância, quão importante nós somos. Então, por causa da nossa importância, existem algumas realidades. Não queremos com que algumas pessoas saibam, mas tudo isso é quando nos falta humildade. Quando não existe a humildade dentro de nós. Algumas verdades que deveriam serem conhecidas só para encorajar as outras pessoas. Nós não aceitamos expor essas verdades, porque por causa do nosso estado, nós estamos preocupados por causa do nosso estado. Percebe? Então, quando tu fores a ver onde Jesus ele nasce numa manjedoura, nasce num coral de animal. Até os historiadores fizeram questão de trazer. Mas se fosse eu uma outra pessoa, aquela manjedoura, ninguém saberia que houve uma manjedoura, houve um coral de animal onde Jesus ele nasceu. Então, a manjedoura é conhecida, hoje nós falamos daquela manjedoura, percebe? Falamos daquele lugar. Mas não porque é importante, é um lugar que cheira mal, é um lugar que os animais dormiam, é um lugar onde os animais fazem tudo. Você sabe, os animais fazem tudo. Mas por causa de quem nasceu naquela manjedoura. It's all about the one who was born there. Por causa daquele, ou a paz, por causa daquele que nasceu naquela manjedoura. Até data hoje nós falamos dela. Falamos 100% daquela manjedoura. Não porque a manjedoura é importante, mas ela é conhecida, é falada e será falada por todos os mais longos anos de vida. Entende? Até Jesus ele voltar. Mas sabe por quê? Por causa de quem nasceu naquele lugar. Não é por causa da manjedoura. É por causa de quem nasceu na manjedoura. Percebe, né? Então, aquele que nasceu na manjedoura fez a manjedoura ser conhecida e ser importante e ser registrado na Bíblia. Há muita coisa que deveria ser registrado, mas nenhuma dessas coisas foi registrada. Mas a manjedoura está lá, nas escrituras, percebe? Mas é por causa de quem nasceu. Ei, acho que isso é forte. É por causa de quem nasceu naquele lugar. Não porque aquele lugar é importante. Por isso, quando procuraram um quarto, aquele diz que já não tem mais lugar para ficar. Senão uma manjedoura se optar. Porque sabia claramente que aquele é um lugar de animais.
E no lugar de animais, Jesus nasceu. E por ter Jesus nascido no lugar de animais, o que aconteceu? Aquele lugar de animais se tornou conhecido a nível mundial. Nós conhecemos aquele lugar, falamos daquele lugar. Mas está por quê? Por causa de quem nasceu. Então, quando Jesus ele nasce, quando Deus, porque Deus é que permite. Jesus ele disse, ninguém vê o Pai senão por mim. Ninguém vê a mim senão o Pai o trazer, não é? Então, quando Deus permite com que Jesus nasça em você, você sabe, é só saber, antes de conhecer a Jesus, quem você era. Quem você é antes de você conhecer a Jesus? Você era igual a uma manjedoura. Você era igual, nós todos éramos iguais a uma manjedoura, éramos iguais a um coral de animais, éramos todos iguais a tudo isso. Antes dele nascer em nós, percebe? Mas, por causa de querer dar importância àquele lugar, desceu e nasceu naquele lugar. E aquele lugar é conhecido. Percebe, né? Então, por causa de querer te dar importância, ele nasceu lá. Eu não sei como é que Jesus nasceu, se nasceu com as mãos apertadas nas narinas, os pais, tudo isso. Mas ele nasceu num lugar horrível. E o lugar horrível hoje é conhecido. Não se fala de Jesus se não se falar de onde ele nasceu. Não se fala de Jesus se não se falar de onde ele nasceu, o lugar, que tipo de lugar onde ele nasceu. Então quer dizer que sempre que nós olhamos para Jesus, acreditamos que ele desceu, viveu no nosso meio. Queremos procurar saber onde ele nasceu. Nasceu em Belém, num coral de animais, e nasceu numa manjedoura. Não nasceu num berço. Rei dos reis. Entendeu, né? Então, o ter nascido em você não significa que você é importante. Percebe, né? Mas ele nasceu em você para te fazer importante e fazer com que as pessoas te conheçam. Nós não tínhamos nenhuma importância, mas hoje parece que temos importância em 2, 3 pessoas. Sabe por quê? Por causa dele que nasceu em nós. Se ele não tivesse nascido em nós, as poucas pessoas que nos conhecem não teriam nos conhecido. As poucas pessoas que nos reconhecem como pregador, como ministro da palavra, como obreiros, como crentes, não nos conheceriam. Não nos conheceriam. Nos conhece hoje porque ele desceu e nasceu em nós. Hoje dizem irmão Cremildo, hoje dizem irmão Leo, outros dizem, não tínhamos tudo isso. Nós não tínhamos tudo isso. Mas é por causa dele que ele nasceu, não é por causa do lugar. É por causa de quem nasceu no lugar. E é por causa de quem nasceu no lugar, não é por causa de nós, não é por causa do lugar. Aquele lugar não foi conhecido, só foi conhecido no momento onde Jesus ele nasceu. É que houve registros de que ele nasceu naquele lugar. E aquele lugar se tornou um lugar turístico, todo mundo quer conhecer aquele lugar, quer ver aquele lugar, quer visitar aquela cidade. Mas tudo é por causa de quem nasceu. Dá para perceber, né? Então, por causa dele nasceu, é só ver aquele burro também que carregou, cantou-se Rosana, colocaram... É quem pisou no chão quando Jesus estava montado naquela jumenta, não é Jesus. Era suposto, se fôssemos nós, por que gastar tanto sacrifício, tirarmos ramos, colocarmos embaixo só para pisar um burro? Porque quem pisou ali não é Jesus. Jesus estava montado sobre o burro. Quem estava a caminhar sobre a terra era o burro. Então, mesmo se colocamos ou não colocamos, não havia necessidade. Não havia necessidade, porque o que nós sabemos é que Jesus não iria pisar no chão. Mas mesmo assim, a sociedade percebeu, diz que nós vamos fazer, não é por causa do burro, mas é por causa de quem está montado no burro. Eu não sei se você me percebe. Não é por causa do burro, mas é por causa de quem montou no burro. É por causa de quem está acima do burro. Por isso, esse burro vai ter benefícios. Se não era por causa desse, o benefício que o burro está a ter não teria. Então nós vamos fazer por causa daquele, o burro será beneficiado.
Aquilo que nós deveríamos fazer a ele, nós vamos fazer, vamos colocar sobre essa terra para que o bolo possa passar. Então, isso é a importância de Jesus nascer em nós. A importância de Jesus nascer em nós traz esses benefícios. Percebe, né? Faz com que a manjedoura, o coral de animal seja conhecido. Entende? Faz com que o burro seja honrado, não pise no chão. Mas é por causa de quem montou lá. Então, é uma das coisas que nós temos que dizer. Não porque nós somos. Ei, nós cheirávamos mal. Alguns cigarros, alguns bebidas, eu suruma, bebida, prostituição, tudo isso. Eu era mais que uma manjedoura. Eu não sei você, mas eu era mais que um coral de animal. Onde todo tipo de fezes de animais estava lá. Estava lá. Mas Jesus, ele não olhou para isso. Ele disse, é naquele lugar onde eu vou nascer. Não olhou para quem você era, como é que você estava. As pessoas ao seu redor criticaram porque Remílio de aquilo, porque Laurinda, porque Edson, porque Dulce, porque Zélio, porque Hélio, porque Rui, por Lorena, porque todas essas pessoas. Mas ele olhou e disse, não tem problema, eu quero nascer exatamente naquele lugar. Eu quero nascer no meio daquela sociedade, eu vou nascer lá. Mas o que eu sei é que a partir do momento que eu nasci naquele lugar, esse lugar será registrado. E todo mundo saberá que eu nasci naquele lugar. Não para me expor, percebem? Não é questão de alguém ser exposto, mas é uma questão das pessoas saberem. Eu sou tão importante, sou rei dos reis, sou Deus. Mas eu desci para alavancar aquele lugar, para tornar aquele lugar conhecido. Percebem? Por isso um cantor dizia, é por isso que eu adoro, porque Jesus, ele desceu para baixo para poder me alavancar. Então Jesus desce para alavancar aquele coral de animal e aquela manjedoura, tornar conhecido aquele lugar. Desce Jesus para tornar conhecido aquela jumenta. Tornar conhecido, hoje falamos da jumenta, não só da jumenta, as prostitutas, Zaqueu, que não era conhecido, aquela mulher adulta que queriam lhe apedrejar, o gadareno, todos esses. Ele desceu para poder lhes alavancar. Hoje sabemos que existe gadareno. Se não fosse por causa de Jesus que foi até lá na sepultura, talvez nós também estávamos na sepultura, vivíamos na sepultura, nas campas, nos batendo de pedra com pedra a todos os lugares. Talvez nós também fazíamos a mesma coisa. E ele decidiu ir até lá na sepultura, nas campas, só para ele nos resgatar. Só para nos resgatar. Não, Jesus, quando ele desceu para alavancar, dar valor aos lugares que não tinham valor, lugares que eram válidos talvez uma vez por semana, não por causa da importância dos animais, mas por causa do cheiro que já impactava nos vizinhos. Então as pessoas varam uma pocilga exatamente por causa disso, não porque tem importância com o porco. Se não viesse uma sociedade ao redor que reclamava, ninguém faria ali. Então Jesus, ele desce e nasce naquele lugar para poder tornar o lugar inconhecido para ser conhecido. Percebe? Então, se nós abrirmos nosso coração para Deus, deixar Deus nascer em nós, mesmo aqueles que não nos conheciam iriam nos conhecer. As pessoas, aquilo que deveriam fazer para Deus aqui na terra, como fizeram com o jumento naquele lugar, vão fazer para você. Mas o que é preciso é aceitar ele nascer. Assim como a manjedoura não tinha opção, aceitou Jesus estar lá. E hoje falamos dele. Eu não sabia o que era manjedoura. Até o português manjedoura aprendi na Bíblia. Não sabia o que era isso. Não sabia o que era isso. Mas comecei a conhecer até essa palavra manjedoura, tudo isso. Mas por causa dos escritos, quando nasce, esse que você está adorando nasceu lá. Esse que nasceu lá. Não nasceu no palácio.
deveria ter nascido no palácio de Herodes, deveria ter nascido em outros lugares, mas decidiu nascer naquele lugar. E hoje falamos da manjedoura, falamos do colar de animal, falamos daquele burro, aquela jumenta ali, falamos de todas as outras, mas não é por causa deles, é por causa de quem nasceu na manjedoura, é por causa de quem montou na manjedoura. It's all about that. Quem nasceu e quem montou no burro. É por causa disso. Então o burro é conhecido, e mais o que mesmo? O burro é conhecido e a manjedoura também é conhecida. Percebe, né? Então, Deus, ele nasce em nós. Vai ficar isso na história também. Deus, ele nasce em nós, não porque nós éramos... Eu não era conhecido, ninguém me conhecia, até hoje ainda não sou conhecido, mas tenho 2 ou 3 pessoas que me conhecem. Tenho o irmão César, tenho o irmão Crimildo e Dilda Mator. Então, no mundo do evangelho. Então, pelo menos eu tenho vocês. Que cada outro vive em Moalaz, outro vive na Costa, todas essas coisinhas. Percebe, né? Mas é por causa daquele, não é por causa... Eu sou a manjedoura, eu sou o coral de animal. Não é por causa, mas é por causa daquele que nasceu em mim como manjedoura. É que me tornou conhecido de vocês. Eu sou uma jumenta, percebe, né? Não é por causa de mim como jumenta que estenderam aquelas cozinhas, ramos de palmeira no chão para eu poder passar, mas é por causa daquele que montou sobre mim. E se fosse por mim, esse não pode, tem que permanecer montado aqui, para que Deus seja glorificado. Percebe, né? Então não é por causa de nós, é por causa de quem nasceu em nós. Não é por causa da manjedoura, é por causa de quem nasceu na manjedoura. Por causa de quem nasceu na manjedoura. Não é por causa da jumenta, mas é por causa de quem montou na jumenta. Que Deus abençoe a sua vida. Nós fomos agraciados. A partir do momento que ele desceu, nasceu no tanto cheiro. Eu era surmático, eu era alcoólatra, eu era mais o que mesmo. É muita coisa que eu era. Mas mesmo assim, Jesus, ele nasceu. Quando procuraram, todos os lugares estavam ocupados. Quantos lugares estão ocupados ao seu redor onde Jesus ele quer nascer? E as pessoas fecharam os corações estão ocupados com drogas, os corações estão ocupados com fornicação, prostituição, mentira, orgulho, esses lugares. E Jesus, para Maria não temos outro, todos os lugares estão ocupados. O único lugar onde está livre é naquela manjedoura. Quantas pessoas estão salvas na tua família? Pessoas importantes, muito importantes, que Jesus deveria ter hospedado, que os pais de Jesus deveriam ter hospedado naquelas casas, mas não foram dados porque já estavam ocupados. E decidiu, a história diz que eu tenho que nascer aqui nessa cidade. Não posso dar. Então, procurar só temos uma manjedoura. E olharam para ti como manjedoura. Olharam para ti como coral de animal. Diz, só temos um coral. E onde shibala chasuar em ser. Ai. Agora shar com se tá cisa com a pessoa com a chona. Se te câmera chega com hoje. E shibala chasuar em ser. Babula web só com shibala chachar. Babula me só com shibala chachar. Ainda o linga com. Ati ainda o tá luxo de paletele we. Aka kuna problema. E de ir para lá. Isso vai ganhar humula com. Kati nzeni kakuhumula akuna kungula xikwembu leswaku muponisi a tswaliwa nzeni kakuhumula ka Yesu exibaleni. Então, damos graças a Deus, eu dou graças a Deus por isso. I'm so happy, eu sou muito feliz e abençoado. Que Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Lembre-se, não é por causa de nós, é por causa daquele que nasceu em nós. Não é por causa da manjedoura, mas é por causa de quem nasceu na manjedoura, no coral de animal. Não é por causa do burro, mas é por causa de quem estava montado na jumenta. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Irmão Wendy, Crimeldo, Edil. Que Deus conte a paz do Senhor. Deus abençoe aí a sua vida.
Major One, irmão César, may God bless your life. Deus te abençoe também. Que todos tenham uma manhã abençoada. Não estava para fazer live hoje, mas porque já está no sangue, por isso eu me posicionei, eu ministrei exatamente. Cheguei aqui às 6 horas, não estava preparado para fazer uma live, mas porque está no sangue, eu disse, não, deixa-me serviço. Eu estava a tirar vício de fazer lives. Que Deus abençoe a sua vida. Se esse vídeo te abençoou, compartilhe com seus amigos, deixa o seu like, seu comentário, expande essa ministração. Se te impactou, expande em todos os seus grupos, até aqueles, aleluia, até aqueles que não parece que são inimigos, expande para eles e deixam todos eles serem abençoados. Obrigado, meus companheiros. Um forte abraço. Até amanhã. Saudações a todos aí, em nome de Jesus.